vezes. Eu mostro no final da aula, tá? Pessoal, bom, eu botei para gravar aqui a nossa aula, tá? Então, a nossa aula era às 14h, passou para hoje, às 17h, para a gente não perder. Essa aula, pessoal, é a nossa última aula antes da revisão de conteúdo. Então, se a gente tiver algum conteúdo novo aqui, vocês já receberam o conteúdo que cai na prova. Então, tudo que cai na prova é o que a gente vai ver. A gente só precisa encerrar hoje, pessoal, o conteúdo do verbo modal, que é o verbo can, que a gente vai passar para ele. Mas vamos, então, primeiro às atividades que ficaram da semana passada e que abriram para vocês no plural. Eu tenho aqui anotado que nós precisamos corrigir a página 61, 62 e 63. Confere? Tá certo? Prof, pode repetir? Que nós precisamos corrigir a página 61, 62 e 63. Verifiquem aí nos livros de vocês se está correto. Correto. Nós só temos um livro, tá, Helena? Nós só temos um livro de inglês. Então, é a página 61, 62 e 63. Que foi as páginas que eu mandei para vocês. Na aula passada, a gente fez o bingo, lembram? Onde a Eduarda acertou a linha ali, né? A gente fez o bingo. E a Helena, prof? A Helena, é verdade. E aí, então, eu pedi para vocês, no plural, a página 61, 62 e 63. Confere ou não confere? Me digam se não é verdade. É o que eu tinha anotado aqui para essa aula de hoje. Confere, prof. Confere? Então, vamos ver ali, pessoal. A página 61 é a página que eu vou compartilhar aqui com vocês. Ela trabalhava com os números, né? Nessa unidade, a gente veio trabalhando com os números até o número 100, né? Então, aqui a gente tem uma linha na vertical, uma linha na horizontal e alguns objetos, né? Para isso, pessoal, ali dizia, what can you see? O que você consegue ver, né? Então, o que você consegue ver? Vocês tinham que pegar a dezena na linha vertical e a unidade na linha horizontal e formar um número para ver o que vocês encontravam. Como assim? Vou dar um exemplo. Letter A, in number 57. Então, se é o número 57, eu tenho que pegar a coluna do número 50 e ir até o número 7. Por quê? Porque 57, eu vou fazer a escrita dele, né? Usando o 50 e o 7. Então, eu tenho o número 57. O que eu enxergo lá no número 57, pessoal? The doll? A doll, the doll, perfect. Isso mesmo. Então, eu enxergava naquele número uma boneca, né? Boneca em inglês é doll. Então, vamos colocar aqui the doll. Perfect. Letter B. Em number 23, o que vocês enxergavam no número 23? Lion? The lion. Perfect. Estão entendendo, pessoal, como é que a gente achou isso? Pegava um número aqui e ia procurar no meu diagrama aqui em cima. Então, eu pegava a dezena e a unidade, né? Então, aqui, se é um número da letra C, por exemplo, 69 é o número 60 até o número 9. O que eu enxergo no número 69? The notebook. The notebook. Perfect. Letter D. Number 17. 17. Hambúrguer? 17 é o número 17. Eu pego aqui o 10 e vou até o número 7. O que é? The rose. The rose, a flower, né? Então pode ser the rose, the flower.
Deixa eu só autorizar a Mariana aqui. Letter E. A letra E. Em number 99. Ou seja, no número 99. O que eu enxergo no número? The dog. Perfect. Letter F. Em number 45. The bike? The bike. Perfect. Letter G. Em number 84. 84. The house? The house. Perfect. Number 8. Number 11. 11 é o 10. The ball. Perfect. Letter I, que é o número 66. A pen? A pen, né? Eu tenho uma caneta ali. E a última, que é a letter J, em number 31. Sabem o que é aquilo ali? The sharpener, o apontador, tá? Então, aquele último ali, que é a letra J, é o number 31, que é o número 30 mais 1, né? Então, eu tenho o apontador, que eu escrevo the sharpener. Pessoal, aqui, como vocês falaram, o artigo definido the, eu deixei, tá? Aqui, the doll, the lion, the notebook, the rose, the flower, the dog, the bike. Mas o mais correto é nós usarmos o artigo indefinido para dizer que é uma boneca, um leão, uma flor, um cachorro, que é o artigo a letter A ou N antes do substantivo. Eu acho que nós já conversamos sobre isso, né? Em algumas atividades, mas mais adiante a gente vai conhecer melhor esses artigos definidos. Eu não me lembro se não caiu no primeiro trimestre isso também, né? De colocar o A ou o N antes do substantivo. Mas aqui... Sim, prof. Aqui eu deixei, tá? Mas geralmente a gente tem que usar o artigo indefinido, que é o A ou N, porque esse the é o artigo definido da língua inglesa, é quando eu me refiro a algo específico, né? Então, quando eu estiver me referindo a uma bola específica, né, do menino, da menina, quando eu estiver me referindo a um livro de alguém específico, a determinado livro, onde eu vou dar o título desse livro, tá? Então, aqui eu deixei porque a gente está só fazendo exercício, tá perfeito. Página 62, turma. 62, a gente tem um pessoal, né? Eles parecem estar aí num museu, né? Numa exposição, onde vocês só tinham que verificar pelos números, né? Então, aqui, gente, a gente já começa a entrar com o último conteúdo que falta para a gente fechar o conteúdo da nossa avaliação do próximo semestre, que é o verbo can. Então, vocês viram ali, ó, I can see. E aí vocês têm number 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Esse verbo modal, pessoal, esse verbo can, ele é um verbo modal que ele se adapta de acordo com o contexto da frase que a gente está relacionando. Ele pode ter mais de um significado. Então, nesse caso, o verbo can aqui, ele entra para vocês como uma habilidade de conseguir enxergar. Então, por exemplo, I can see, eu consigo ver. O que vocês conseguem ver? Aí vocês conseguem ver todas essas imagens que tem ali na exposição. Então, o verbo modal can, ele pode servir para eu expressar uma habilidade, tá? Como, por exemplo, eu sei que a Manu sabe dançar, e sabe dançar muito bem, então ela pode botar she can dance, ela consegue dançar. Eu estou expressando uma habilidade, né? Depois, quem mais? Tem mais alguém aqui que pratica outro esporte?
Eu jogo Prof, Oi. circo? Tipo, acrobacias? Acrobacias, vamos ver. Vamos botar com exercícios de Jean, tá? Então, Antonella can Jean. A Antonella consegue fazer os exercícios, né? Acrobatas, no caso. Por exemplo, vocês conseguem ler. Todo mundo aqui consegue ler, né? Então, eu vou dizer aqui, they can read. Eles conseguem ler. Então, esse verbo modal aqui, ele entra para expressar a habilidade. Mas o verbo modal, ele também tem outros significados. Eu só vou falar para vocês saberem. Mas o que a gente vai trabalhar aqui é com essa possibilidade de conseguir enxergar, de conseguir ver ou de não conseguir fazer, tá? O verbo modal, ele também pode expressar um pedido. Por exemplo, quando a gente estava em aula presencial, eu expliquei para vocês como vocês podiam me solicitar ir ao banheiro falando em inglês. Alguém lembra como é que era? Can I go to toilet, please? Isso, ó. Can I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro? Aí esse can, ele entra com um pedido de permissão, com um pedido, né? Eu posso ir ao banheiro, tá? O can, ele também vai servir numa frase como uma possibilidade, Ô, tá? prof, Oi. quando eu tava lá no meu outro colégio, quando a gente aprendeu de como pedir permissão para ir no banheiro em inglês, a professora não deixava a gente ir se não fosse inglês. Daí ela nos ajudava, a gente tinha que completar toda a frase, senão não ia. É uma possibilidade. Era o que a gente estava tentando fazer quando nós estávamos em aula lá no presencial, né? Eu passei para vocês. Lembra que eu falava, pedia para vocês repetirem, pedia para vocês falarem, Sim. explicava, Sim. né? Aí acabou que agora, né? Nesses últimos 6 meses, aí a gente está um pouquinho mais afastado. Não tem essa coisa de poder ir ao banheiro ou não. Mas o verbo can, ele expressa esse pedido, tá? Então, a gente viu agora que o verbo can, ele pode falar habilidade, ele pode falar uma permissão, ele pode falar uma possibilidade, né? Vamos trabalhar com ele nesse momento com o que eu consigo fazer, né? Então, essa aqui, essa afirmativa que vocês têm é o I can see, eu consigo ver. E aí vocês tinham que completar. O que tinha apenas uma nessa imagem? Sculpture, essa escultura que vocês estão vendo aqui, né? Porque o exercício, ele já dava as possibilidades que vocês tinham que responder, né? Então, tinham que completar com stamps, com visitors, com trophies, com bills, com sculpture, pants, knives, glasses, coins e vases. Então, I can see one sculpture. Eu consigo enxergar uma escultura. Então, aqui você já tem uma estrutura da frase no verbo can completa, porque na afirmativa eu vou usar o sujeito I can see. Eu consigo ver one. E aí vocês completariam ali a primeira lacuna com sculpture, ok? Então, eu consigo ver uma escultura. I can see two. O que eu consegui enxergar? Duas coisas. Troféus, mas eu não sei como é que fala troféus em Troféus, isso mesmo. Tá ali em cima, ó, do lado de visitors. Aqui, ó, nós temos trophies. É bem parecido com o português, né? Mas aqui na hora da minha pronúncia eu vou mudar então para trophies, ok? Então vocês já podem notar aqui, pessoal, que o verbo can, independente se está no singular ou no plural, ele não vai mudar. Então, porque I can see one sculpture, I can see two trophies, ok? Próximo ali, I can see, eu consigo ver. 3, I can see 3. Teacher, tem os vases and glasses. Tem vases
E E glasses. Tem 3 copos. Pois é. Aqui, para mim, eu tenho como number 3 como glasses e o number 4 como vases, ok? Então, a gente vai considerar por essa imagem aqui, pode ser? Por esse meu gabarito? Então, I can see 3 glasses, tá? Então, I can see 3 glasses. Eu já acabei dando a resposta da próxima. I can see 4 vases, ok? Então, ficamos com glasses and the vases. Pessoal, number 5, o que vocês colocaram? Staples? Number 5, a gente tem as pinturas ali no canto esquerdo, olhem lá. Temos 3 grandes e 2 menores, né? Então, as pinturas em inglês a gente chama de paintings, tá? Então, vamos aqui, opa, paintings, tá? Number 6. Agora sim foi o que alguém falou. Stamps, isso mesmo. Eu estou falando tudo. Number 7. Number 7. Bills, aquelas notinhas ali, ó, que vocês conseguem ver a menina olhando. Então, 2, 4, 6 e 7, tá? Number 8. Alguém? Coins, pessoal, isso. As moedinhas que estão do lado, ó. 2, 4, 6 e 8 moedinhas. 9. O que eu consigo visualizar? Knives, aquelas facas, né? Lá expostas na parede. Então, knives. E number 10? Visitors, yes, visitors, tá? Então, o que na verdade me interessava saber mais nessa página? Esse verbo modal can eu utilizo na afirmativa, independente se a minha frase está no singular ou no plural, eu vou usar sempre sujeito, o verbo can e o verbo que eu quero me referir, né? E aí, se é singular ou se é plural, não tem problema, porque ele não vai variar na frase. Sempre vai ser com o verbo can, ok? Próxima página, pessoal, que ficou, eram páginas com os números, para vocês completarem a tabela dos números, que é a página 63, que está aí na página, na tela de vocês. Complete a tabela de números, né? Oi? Eu consegui fazer a 10. Desculpa, a 10? Eu volto aqui, então. Uhum. Tá? Então, enquanto o colega termina de copiar, a gente vai comentando já da página 63. Página 63, vocês tinham 2 exercícios, que era para completar a tabelinha dos números. Prof. Oi? Oi? Tati não ter que ficar aí nessa página aí do slide, tu pode, quando tu for apresentar, apresentar uma janela, daí tu escolhe qual tu... Daí quando tu vier aqui pra chamada, vai estar aparecendo pra gente ainda esse slide. Não entendi. Prof. Sabe quando põe apresentar agora ali no computador? Sei. Daí aparece apresentar a tela inteira e apresentar uma janela, né? É, eu boto a tela inteira, sempre. Então, quando tu põe uma janela, vai aparecer ali todas as coisas que estão abertas no teu computador, todas as guias. Daí tu vai escolher uma guia e só vai apresentar aquela. Enquanto tu tiver em outra, a gente só vai estar vendo aquela. Ah, entendi. Tenta fazer isso agora, prof. Tá, deixa eu ver aqui. Mas eu acho que agora era o Arthur, eu acho que estava copiando, só faltava o último, né? Já copiou, Arthur? Yes. Já?
Então, a gente já segue no próximo aí, eu tento fazer isso, tá? Vamos lá. Página 63, então, vocês tinham que completar essas tabelas. Então, ou estava faltando o número por extenso, ou estava faltando a sequência ali para vocês colocarem, tá? Então, por exemplo, a gente tem ali o number 1, number 11, number 100, ok? Então, aqui, aí vocês tinham que copiar 2 vezes ali o último número, né? Então, vocês visualizam ali 1, 11, número 100, 100, 100, ok? No número 2 ali, naquela tabelinha aqui referente ao 2, temos o 2. Qual é o número 2, então? 2. Número 2, né? Depois temos o 12, né? Então, eu tinha que escrever por extenso ali 12. E depois nós temos, qual é aquele número 20? 20. 20. Então, já estava escrito uma vez 20, eu ia repetir na outra o 20, ok? Então, era isso que vocês tinham que fazer. Então, completava com um número, a escrita e repetia o número. Oi? Eu achei que no outro, no 12, depois tinha que colocar 200. Não, a gente só repete o número, olha só. Pode ser, é que na verdade a gente só trabalhou, Manu, até com o número 100, tá? Então, se tu for ver, só nesse primeiro quadrinho que ele chegou no 100. Os outros, eles vão os números que vão até o 90. Então, por exemplo, 2, 12 e 20, né? 3, 13 e 30, né? Então, 3, 13, 30. 4, 14, 40. 5, 15 e 50, né? Então, a gente só trabalhou com o número até o 100. Então, por isso que não foi na sequência do 200, do 300, do 400 e assim por diante, tá? Deixa eu só responder uma coisa aqui, senão vão ficar me ligando toda hora. Claro. Pronto. Próximo quadrinho, então, eu basicamente já dei a resposta para vocês, né? Então, a gente tem o number 3, número 3. O 13, como é que é em inglês? 13, isso. E aquele 30 é o número 30, tá? E aí vocês têm que repetir ele ali do ladinho, do lado do 30, tá? Próximo ali, pessoal. Number 4. Qual é o number 4? 4. 4. Depois é o número. Agora eu vou botar um do lado do outro para dar espaço, senão não vai dar na minha tela. Então, number 4, number 14, né? E o número 40, que é o 40, tá? Próximo. Prof, por que tu colocou ali o 40 e não colocou ali no 30 em inglês? Pois é, porque eu quis economizar para ser mais rápida. Mas agora já botei. Quem é que fala para mim a sequência ali do número 5? Como é que fica? Sim. Peraí, prof, perdeu o som. Eita, meu Deus. 5. Isso, depois o número 15, como é que é? 15. 15. E depois? 50. 50. E aí vocês tinham que repetir, então, o number 50, né? Deixa eu abrir mais espaço aqui nessa minha tela. Pronto, vamos lá. Sequência do próximo número. Como é que começa? Número? 6. 6. Como é que é 16 em inglês? 16. E como é que é o próximo? 60. 60. Isso aí. Próximo. Exatamente. 60. Próximo, como é que fica? Number? 7. E depois, como é que é 17 em inglês? 17. E depois? 70.
70, que é então 70. Perfect. Próxima sequência. 8. 8. 18. Isso. E o último. Esqueceu do N, prof. Esqueci mesmo. 18. 80. Então, 80. 80. Ok? E a última sequência. 9. 9. 19. 19. E 90. 90. 90. Perfect. Deixar aqui para vocês copiarem. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Ó, e esse exercício número 2, vocês só tinham que fazer a soma, né? São todas as contas de somar e colocar a resposta com o número correspondente em inglês, tá? Vocês têm alguma dúvida desse aqui ou a gente pode passar para o outro para eu conversar com vocês sobre o verbo can? Por mim, pode passar para o outro. Porque eu acho que esse é bem tranquilo. Qualquer dúvida de números, vocês podem ir na página 59, que tem ali alguns números que a gente trabalhou, né? Que a gente já conversou na aula anterior. Se precisar, pode me falar que a gente corrige. Senão, eu acho que dá para a gente passar. Né? Oi. Eu não pesquiso na página porque da vez que tu botou os números em inglês até 100, eu imprimi aquela folha e eu tenho aqui na minha frente. Exatamente. Deixa eu autorizar que tem alguém me pedindo para entrar. Quem é o Patrick Pérez, gente? Eu não conheço. Prof, não entrou na nossa aula. Então eu vou negar a participação dele, que eu não sei quem é. Mas, prof, eu não sei se né, algum aluno em outra conta, na conta do pai, não sei, né, prof? Pois é, mas agora eu olhei aqui no WhatsApp, não tem ninguém me avisando nada. Vou esperar. Se alguém me pedir para entrar, eu falo, mas a gente nunca viu essa pessoa, né? Patrick Pérez, pelo sobrenome. Já invadiram a aula de ciência e começaram a botar um monte de bobagem no chat. Sério? Eu não lembro. Eu não tenho ninguém com esse sobrenome. Botaram um monte de palavrão. Alguém invadiu a aula que ficou colocando palavrão no chat. Pois é. Por causa que... Oi. Ô, prof, tu pode ter o nome que tá pedindo, que eu entrei em outra conta. Desculpa, o que é? Era a Isabel, prof, aquele tal de Patrick. Ah, é tu, Isabel? Sim. Patrick Pérez? Sim. Tá, pode pedir para entrar então que eu autorizo, tá? Gente, então passando dessa parte aqui dos números, eu quero que vocês abram, eu vou parar de apresentar a minha tela aqui, na unidade 8 do livro de vocês, tá? Ô, prof. Oi. Antes, tenta fazer aquela coisa de apresentar uma janela. Vamos ver aqui. Apresentar agora uma janela. Isso, daí tu vai... Aí eu escolho a que eu quero apresentar, né? Isso. Compartilhar. Tá. Vocês estão vendo aí uma janela, é isso? Sim, agora vem para a nossa chamada. Agora vou para a chamada de vocês. Já tá aqui na nossa chamada? Já tô. Só que pra gente ainda tá aparecendo o slide. A gente ainda tá vendo o teu slide. Ah, entendi. Eu posso ficar trocando de tela que não vai alterar para vocês, é isso? A prof. Bianca faz muito isso. Daí, enquanto a gente tá vendo aqui, ela vai lá ver o chat. Ah, entendi. Ô, prof, também, Oi. tipo assim, se tu quiser ver, tipo, entrar ali no teu WhatsApp, alguma conversa que a gente não possa ver, pode ver, porque daí não tá aparecendo pra gente. Entendi. Ah, tá. Agora eu vou começar a fazer isso, porque se eu boto a tela inteira, se eu vou para outra tela, vocês estão assistindo eu ir, voltar, ir, voltar. Eu não sabia para que eu podia utilizar. Muito obrigada, Merece, Nath. prof. Ô, prof, aí tu pode olhar o chat também, né?
Isso, é bom por isso mesmo, para olhar o chat. Porque enquanto a gente estiver olhando com o slide, Vocês não sabem. daí tu pode vir aqui ver a chamada para ver quem tá, enquanto a gente tá vendo ali, copiando. Vocês não sabem hoje o que eu fiz no 7º ano de manhã. Eu não vi, eu compartilho a tela inteira. Então, eu tava lá no meu slide, falando, e o meu microfone estava desligado. Eu acho que uns 15 minutos da aula ficou o microfone desligado. E aí, quando eu voltei, fiz isso de voltar, que eu olhei no chat, eles tudo rindo da minha cara, né? Óbvio, todo mundo debochando a aula. Agora ninguém vai saber quando tu for olhar, falar, prof. Hã? Ninguém podia ligar o microfone para te falar, prof, você tá com o microfone. Eles tentaram ligar o microfone, eles tentaram avisar, mas qual foi o que aconteceu de errado? O Bluetooth do meu computador ligou na minha caixinha de som. E aí eu não escutava. Então não saía áudio na caixinha de som. Eles tentavam falar, não ouvia. O chat eu não via, porque eu estava lá no PowerPoint apresentando, né? E eles tentaram... de aula? Uns 15 minutos ficou. E eles tentaram me ligar no WhatsApp e o meu celular não mostra a notificação de WhatsApp. Eu não sei o que ele tem, que tipo, não entra as notificações. Fica aparecendo... Prof, o meu também não entrava, só que agora meu celular tá estragado. Eu acho que prof. Hã? Fala, Antonella. A gente tu esqueceu de dar essa dica pra prof de português, porque ontem ela estava apresentando PowerPoint e pediram para ela botar no chat, só que ela não podia, senão ia sair a apresentação que a gente estava copiando. Eu vou dar essa dica pra ela, eu vou dar. Eu acho melhor a boa. Manu dar, né? Aí os alunos que tiveram que... Essa dica é deixa muito eu dar. boa, Nath. Essa dica é bem importante. Puxa, Nath, Gente, dá pra ela. vamos voltar aqui, porque que horror, né? Mas vocês já sabem que já são 5:50, né? A nossa aula passa voando, né? Como a gente já falou. Enfim. Tu tem outra aula depois, prof? Não tem. A gente vai... Por que a gente não podia ficar mais tempo? Eu tô com muita... Por que a gente não podia ficar mais tempo contigo? Ai, pois é, eu queria, mas eu acho que vocês já estão desde as 2 horas sentados aí, né? Vocês devem estar cansados também. Ô, prof, eu tô na cama, eu não tô cansada. Prof, depois Ai, que inveja! E na próxima aula eu vou dar da cama também. Vou combinar já com vocês. Vai ser deitado. Tá, olha só. Ô, prof, Oi. eu já vou te avisar, eu já vou dar outra dica pra ti. Não deixa mais a tua caixinha perto do teu computador. Na verdade, até eu posso deixar, porque ela tem que estar desligada. Que hoje de manhã eu liguei para passar um áudio para eles. E aí ferrou tudo. Foi aí que errou. Mas, enfim, pessoal, unidade 8. Vamos lá na unidade 8. A unidade 8, ó, aqui a gente tem... O nome da unidade já fala que é o verbo modal que a gente conversou, né? Então, I can swim well. O que é swim que a gente viu? Qual é o esporte? Natação. Então, o que ele consegue fazer? Ele consegue nadar? Isso, ele consegue nadar bem. Esse well, então, seria bem, tá? Que é referente, pessoal, a esse menininho aqui de cima, ó. A essa fala desse menino aqui, né? Que ele fala o seguinte: I can swim, but I can't dance. O que ele não consegue? Mas eu não consigo dançar. Exatamente. Olha aquele menininho ali de baixo. Embaixo desse menininho da natação, aqui, a gente tem esse outro aqui. O que ele fala? I can ride a bike. O que ele consegue? Andar de bicicleta? Eu consigo andar de bicicleta. Ele consegue andar de bicicleta. Perfeito. But I can't ride a horse. Mas eu não consigo andar de cavalo. Perfeito. Mas eu não consigo andar de cavalo. Isso mesmo. Então, eu vou botar aqui no chat, porque eu já parei de compartilhar minha tela. Na afirmativa, o verbo modal can, ele vem com o sujeito, mais o verbo can, mais o verbo o qual eu quero me referir, tá? Isso aí vocês podem copiar aqui do ladinho no livro ou no caderno de vocês. Na negativa, pessoal,
eu tenho sujeito mais o verbo can't, que é a contração do can mais not, mais o verbo qual eu estou fazendo a referência, tá? Então, ali, a próxima imagem, a gente tem aquele garotinho ali, né? Deixa eu ver se está aparecendo aqui, tocando um violão, né? E aí ele fala, I can play the guitar, but I can't play the piano. Ele sabe tocar violão, mas não sabe tocar piano? Exatamente. Então, na negativa, eu tenho sujeito e o can't. Oi, Manu, fala. Eu acho que todas as imagens são o mesmo menininho. São o mesmo menininho? É verdade. Prof, ele sabe fazer várias coisas, mas também não sabe fazer algumas coisas. Algumas coisas, é verdade. E a outra página ali, pessoal, a gente tem algumas perguntas. Como é que eu vou perguntar com esse verbo can? Na página 65, vocês vão ver. Em vez de eu trazer o sujeito primeiro na frase, eu trago o verbo can. Então, por exemplo, can mais o sujeito mais o verbo. Então, eu tenho can, sujeito e verbo. Como, por exemplo, ali, can you swim? Can you dance? Can you ride a bike? Can you ride a horse? Can you play the guitar? Can you play the piano? O que estava falando nessas perguntas aqui? E você consegue nadar? Consegue dançar? Consegue andar de bicicleta? Exato. Consegue andar a cavalo? Prof, tu sabe andar de cavalo? Eu já andei algumas vezes, mas eu não posso dizer que eu sei. Mas, prof, posso te dizer um negócio? Prof, eu sei. Ah, pode. Eu ando sozinha. Tu anda sozinha? Sim. Um dia eu fui andar de cavalo num parque, que a gente podia andar de cavalo. Eu fui com o cavalo mais louco que tinha. Ele quase me caiu. Manu, espera. Pausa no cavalo mais louco que tinha, que eu vou abrir a porta, que meu marido chegou. Espera. Para aí. Eu fui com o cavalo mais louco que tinha, foi engraçado, Manu. Não, mas o nome dele era fofinho, era nome de comida. Tá, e aí, tu foi com o cavalo mais louco, e aí o que aconteceu? Eu fui com ele porque o nome dele era Algodão Doce. Ah, ele tem um nome fofo para ser o cavalo mais doido. Mas, Manu, tu esqueceu de dizer um detalhe. Qual? A Manu disse que ele quase deixou ela cair. Ah. Não, aí eu fui subir, eu queria descer. Aí eu desci, meu irmão foi. Ele foi com outro cavalo. E o cavalo era super calminho. Pô, aí eu quase caí do meu cavalo. Tu me falando um cavalo que tem o nome de algodão doce, eu imagino um cavalo todo cor-de-rosa. Não, mas ele era... Prof, eu imaginei um cavalo branco, tipo, com umas manchas coloridas. Ah, também, pode ser. Eu já imaginei rosa. Não, era marronzinho, mas um bem clarinho. É. Bom, gente, então ali, ó. Então vocês viram a estrutura do verbo can, tá? Eu passei agora para vocês essa estrutura. Na próxima página, na página 66, eu vou deixar para vocês fazerem em casa para a gente corrigir na próxima aula, tá? A nossa próxima aula é a nossa revisão, então a gente vai passar por todos os conteúdos que a gente viu. Porque agora, nessa nossa próxima prova, a gente tem o nosso verbo to be, o nosso famoso verbo to be, né? Então, a gente vai passar por ele também, a gente vai revisar tudo que vai cair na aula. Mas a página 66, pessoal, vai ficar de tema para vocês. O que vocês têm que fazer? Essa mesma estrutura que a gente viu agora na abertura da unidade. Então, o que eu consigo e o que eu não consigo. Então, vocês têm um exemplo ali na letra A. Observe e faça como modelo. Letra A. Sing tem em verdinho ali. Se está em verdinho, é sinal que ela consegue fazer, né? Dance não consegue fazer. Então, como é que ficou a frase?
I can sing, but I can dance. Tá? Então, uma estrutura na afirmativa. Oi? Eu sei fazer uns dois. Mas aí a gente vai ter que esquecer um pouquinho o que a gente sabe fazer e fazer de acordo com essas indicações aqui. O que tá verdinho, eu consigo fazer. O que tá em vermelho, eu não consigo fazer. Tá? A gente esquece que vocês sabem fazer tudo e faz só isso aqui que tá aqui. E aí vocês, em verde, vão fazer a frase na afirmativa, em vermelho, a frase na negativa. Combinado? Sim, prof, eu tenho uma dúvida. Oi, qual? Queria muito falar contorção em inglês, porque eu faço contorção. Aí eu queria saber como é que se fala contorção em inglês. Contorção em inglês. Vamos procurar, então. Vamos ver que não vou te deixar com essa dúvida. Contorção. É que aqui eu vou ter que procurar para ti, porque se eu busco essa palavra no dicionário aqui no Google rapidinho, ele me traz a contração muscular, ele me faz a puxão, a contorção, mas não Prof, é. então vai no Google Tradutor. Essa que eu olhei sim, eu vou ter que procurar em outro lugar para ti. No Google Tradutor, prof. Mas é no Google Tradutor que tá aparecendo essas. Não é melhor, Antonella, a gente falar em acrobacias? Prof, pode ser. Vamos procurar aqui, então. É que eu tava com dúvida. De gravar a aula? Eu vou parar de gravar, era isso que eu vou Prof, fazer. não vai parar de gravar a aula? Vou parar agora. Vai parar de gravar a aula?